Pronto, tá gravando. Só para informar em relação a esses últimos dois capítulos, no livro, né, que é para a SAF, Matemática Financeira, edição universitária. Existem vários livros de matemática financeira que eu poderia indicar para vocês, mas eu estou indicando esse simplesmente porque foi o que eu usei. Basicamente, se vocês forem olhar minhas notas, eu copiei esse livro. Não é nada original, é tudo cópia mesmo. Copiei, Ctrl+C, Ctrl+V. Só que eu fui copiando os exemplos, as partes que eram mais importantes para a minha aula, né? Para eu reproduzir na aula. E eu vou usar isso novamente no próximo semestre. Eu vou ficar novamente com matemática financeira no semestre que vem. Aí eu já fico com o material digitado e tal. Aí eu quis por esse motivo, né? E também para ler aqui alguns capítulos que eu queria ler, uns exercícios que eu queria fazer, para treinar aqui algumas coisas. Também foi a primeira vez que eu li matemática financeira, eu quis tentar ver o livro inteiro. E esse é o livro indicado na ementa. Se vocês forem olhar a ementa, tudo que eu coloquei está lá. A gente viu. Aí hoje, como eu falei, eu encerro o capítulo de fluxo de caixa, que é, no livro aqui, ele é o capítulo 6 nesse livro, né? Na apostila aí que eu coloquei, eu acho que nós estamos no 6 também, se não me engano. Nós no 6. Aí o próximo capítulo chama-se Coeficiente de Financiamento. Eu acho importante falar um pouco dele, porque ele tem umas fórmulas, umas expressões, e ele é um complemento desse daqui, de fluxo de caixa. E ele é menor ainda do que o fluxo de caixa. Então, assim, realmente não tem sentido eu não fazer. E é só uma aula mesmo, e uma aula é suficiente para fazer ele. Assim, aí, aliás, eu dei uma informação errada. Eu disse que tinha dois capítulos, na verdade eram três. Aí o seguinte, né, que é o 8, o 7 é esse coeficiente de financiamento. É um capítulo que ele complementa o fluxo de caixa. Aí no capítulo 8 chama-se Análise de Investimentos e Reposição de Ativos. Aí esse capítulo eu ainda estou pensando aqui se eu falo dele ou não, certo? Ele tem um pouco a ver com esses, tem mais a ver com investimento mesmo. Aí eu não sei se eu vou fazer esse capítulo, porque, como eu falei, nós só vamos ter duas aulas. E se eu fizer ele, aí eu já vou precisar talvez uma ou mais duas aulas. Aí o que eu queria fazer é só esse, né, o 7 que é coeficiente de financiamento, e pular o 8 e fazer o 9 que é sobre amortização, sistema de amortização, certo? Porque aí são coisas práticas, assim, o sistema de amortização seria importante para a gente conhecer como é que eles funcionam. E eu iria usar o Excel nessas últimas aulas aí para ensinar a fazer essas planilhas, né? Então, o capítulo 8, que é análise e investimento de reposição de ativos, eu acho que eu não vou fazer. Eu pretendo copiar ele, botar na apostila lá, colocar, e depois, se alguém quiser, quando eu tiver digitado, eu mando. Mas eu acho que eu vou pular essa aula. Ou uma outra alternativa é eu gravar uma aula ou duas aulas assíncronas sobre ele. Aí eu digitaria, gravaria essa aula online e postaria. Mas eu acho que não, acho que talvez não aconteça nenhum dos dois. Eu só digito e fico no material mesmo para se alguém precisar. Não sei se eu vou colocar na aula, porque talvez eu nem cobre, né? Mas esse coeficiente de financiamento, talvez eu fale. A outra opção é eu fazer uma aula só e incluir esse, que eu estou dizendo que eu vou pular o 8, tipo assim, fazer uma fusão do 7 e do 8 numa aula só. Aí o 8 eu só rabiscaria por cima, só diria algumas informações assim por cima mesmo, só para saber do que se trata. Talvez dê para fazer isso, né? Mas aí já seria na próxima aula. Então eu tenho que digitar isso aqui o quanto antes e tentar passar para vocês na próxima aula. Eu vou tentar fazer isso, seria o melhor. É, fazer uma aula só o 7 e o 8, né? Pelo menos pegando as partes principais. Se vocês depois forem ver o livro, vai ver que eu pulei várias coisas. Mas aí eu captaria só o que é essencial, para que não diga que a gente não viu, pelo menos o que é mais importante nessa sessão, tá? Então, ficar atento aí que a gente só tem essa aula e mais duas. Aí na aula seguinte, a gente faz uma aula com exercício daquele modelo lá. Eu passo umas questões para vocês resolverem. Eu mandei uma segunda, né? Eu vou mandar outras daqui para a próxima semana, talvez até no final de semana, eu mando mais outra, que é a final, lista que eu mando.
Aí vocês ganham aí uma semana e meia. Aí na última aula, antes da prova, a gente faz uns exercícios e faz a prova no mesmo estilão daquela primeira. Só, aliás, no mesmo estilo não, eu confundo. Lá que nem eu fiz o cálculo 1. Nós vamos fazer no horário da aula, né? Eu vou começar a prova ali 6 horas, 6h30. Aí eu abro para vocês, vocês abrem a câmera aí, se puderem abrir a câmera, se puderem ficar resolvendo dentro do horário da aula. E umas questões mais de marcar, para a correção ser mais rápida. Posso fazer umas questões que eu resolvo, coloco as alternativas, vocês resolvem e marcam lá a solução, tá? Então, isso aí é o andamento das nossas últimas aulas aí. E segunda-feira eu vou ver se eu entrego a nota de vocês, a nota da prova. Certo? Segunda próxima agora. Então, bora lá. Bora encerrar esse capítulo de fluxo de caixa. O que é que trata esse capítulo de fluxo de caixa? A gente viu nas aulas passadas, a gente viu o modelo padrão de fluxo de caixa, né, que tem o valor presente e o fator de valor presente, que ele é calculado utilizando uma expressãozinha que a gente viu, que vem de uma soma, essa formulazinha, onde a gente tinha o cálculo do fator de valor presente, que é esse FPV aqui, que depende de uma taxa e do tempo. Né? E esse fator e o valor presente é calculado simplesmente assim. Ele é o fator de valor presente, né? O fator de valor presente, vezes esse outro, o PMT, né? Lembram do que é o PMT? E são os valores que desde o início, quando a gente vai mencionar o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, basicamente, a gente identificou com essa fórmula, PMT, que são as entradas, ou de pagamento ou de recebimento, né? São os fluxos que eles podem ser calculados para pagamentos e recebimentos. Né? Então, são aqueles valores que entram em alguma conta, certo? Aí, em relação à especificação do modelo de fluxo de caixa, eu mencionei lá no começo que a gente tinha esses tipos aqui. Eles podem ser postecipados, antecipados, deferidos, periódicos, não periódicos. Aí eu vou exemplificar um pouquinho das fórmulas para cada um deles. Embora a gente nem vá usar muito aqui, eu não coloquei muitos exemplos, mas eu vou enviar naquele material alguns exemplos resolvidos usando esses modelos, certo? E basicamente eles não têm muita alteração. Você vai ver que uma fórmula ela é realmente utilizada mais de uma vez, certo? Então, a gente viu isso. Aí no final a gente viu alguns exemplos. Como é que calculava esses exemplos? Então, o valor presente aqui, colocava os valores de entrada do fluxo de caixa, vezes umas expressõezinhas aqui, que essas expressões elas vinham de uma fórmula que demonstrava que isso daqui era uma espécie de soma de termos de um APG, certo? Aí você tem aqui os termos, 1 mais i elevado a menos n, sobre i. Então, isso aqui é o cálculo que você faz do valor presente. Você vai, o valor dos fluxos de caixa, ou seja, o que vai entrar, ou o que você vai pagar, vezes essa expressão, onde você vai entrar com o tempo, onde você vai entrar com a taxa, e com isso você encontra o valor presente. A gente viu uns exemplos, ó. Um bem que é pago em 7 pagamentos iguais e consecutivos de 4.000. Então, para uma taxa de 2,5% ao mês, até o preço compensado adquirir à vista. Então, ele quer saber qual é o preço do aparelho à vista. Aí você faz um cálculo, né? Coloca os valores das prestações, que são os pagamentos, são os fluxos de caixa. A taxa é de 2,6%, que você divide por 100 dá 0,026. Soma nessa expressão, o período aqui são em meses, 7 meses, você põe aqui, faz esse cálculo e encontra o valor presente. Se você quiser saber quanto equivale esse coisa à vista, é esse valor aqui. Se você pagar mais do que isso, então está conseguindo à vista,
certo? E a gente poderia fazer essa mesma conta utilizando aquela expressão lá em cima. Lembrando que algebricamente são as mesmas coisas. Porque a gente viu isso aqui, ó. A gente viu que essa fórmula aqui, pode colocar o PMT em evidência, aí você obtém aqui embaixo a soma de termos. Né? Você tem uma razão aí que você está somando, então você pode fazer uma conta matemática simples que eu fiz na aula passada para os somas de termos de uma PG. Aí essas contas aqui nós verificamos e vimos que a gente chega a essa expressão final aí, que é essa. Elas são equivalentes, né? Elas podem ser escritas assim, certo? Mas também pode ser escrita assim. Então, você pode usar qualquer uma das duas. Eu até mandei lá no WhatsApp, vocês viram lá um printzinho. No dia seguinte da nossa aula, eu estava vendo o Instagram, aí vi lá uma postagem que eu achei legal, porque tinha a ver com a aula, né? Era uma fórmula que a gente tinha feito na aula anterior, que era uma fórmula de justamente eu nem lembro mais do exemplo, das prestações, de uma viagem, uma coisa do tipo assim, né? Inclusive, eu vou até falar um exemplo de novo hoje, parecido com esse. Aí aquele calculava, aquele dá uma expressão que você calcula ali o fluxo de caixa, né? Para encontrar ou o valor, dependendo da forma que você está usando, você pode estar procurando o PV ou o PMT, o fluxo aqui. Aí, obviamente, se você estiver calculando o PMT, né, o fluxo de caixa, então essa fórmula se inverte, né? Que é o exemplo lá do print que eu coloquei. E a fórmula lá que tem lá no exemplo é essa daqui, ó. A fórmula é essa. Só que lá ela não está assim. Lá ela está já jogada os valores, né? A taxa está 1, alguma coisa lá. E isso aqui está invertido. Mas por que está invertido? Porque ele está calculando, ele não está com a fórmula escritazinha bonitinha assim. Eu acho que ele está calculando o fluxo de caixa. Então, você tem que multiplicar pelo inverso, né? Aí você encontra a fórmula ao contrário, assim, o denominador em cima e o numerador embaixo. Se alguém, curiosamente, tiver mexido lá naquele exemplo, deve ter entendido. Pelo menos eu espero que sim. Bem, então vamos lá. Então, continuando a aula aí, vamos falar do valor futuro e o fator de valor futuro. A gente viu que nessa fórmula que eu mostrei agora, essa fórmulazinha que a gente trabalhou aí, a gente viu que falei de fluxo de caixa e valor presente, né? O fator de valor presente e o valor presente, o próprio valor presente. Agora a gente vai falar de valor futuro, certo? Então, mais ou menos uma coisa semelhante. O que acontece? O valor futuro para uma determinada taxa de juros, o que é isso? É a soma dos montantes de cada termo de uma série de pagamentos. Por exemplo, você vai receber um pagamento daqui a um mês, então você vai lá, pontua aqui do zero. Então, no final de um mês, você recebeu um valor. Então, foi o primeiro fluxo, pagou. Aí para o segundo, aí para o terceiro, tal, N vezes. Então, o valor futuro é um valor que você espera receber numa certa data lá na frente, certo? Isso aí vai ser nossa ideia aqui, é o valor futuro, certo? Só que, em geral, esse valor futuro ele sempre acontece no final de um período. Ó. O valor futuro, pelo padrão, ocorre junto com o último termo do fluxo de caixa. Vou dar alguns exemplos daqui a pouco, a gente vai entender como que funciona isso na prática. Então, se você capitalizar cada período desses e somar, você vai ter uma espécie de coisa desse tipo aqui. Por quê? Suponha que você tem um fluxo no primeiro mês, certo? Aí você tem um fluxo de valor futuro que está calculado assim. Você tem um primeiro fluxo aqui no final de um primeiro período, mais. Aí no segundo, houve aqui um acréscimo de uma taxa aqui, um mais i, mais. Aí você vai vezes um mais i aí no outro ao quadrado, mais PMT vezes um mais i ao cubo, e assim vai. Mais PMT vezes 1 mais i vai dar n menos 1. Por que n menos 1? Porque quando você está contando um período de 0 a n,
se você começar a receber a partir do primeiro mês, que nem está aqui, então, o que é que acontece? Você tem N-1 fluxos, né? Porque se você olhar para cá, a gente contou 1, 2, 3, aí 4, 5, aí N, menos 1, N. Deu N pulos aqui, certo? Só que como esse fluxo entrou no final do primeiro mês, então o que você tem na verdade é um a menos. Então, assim, se você tiver calculando em somas aqui, no primeiro tem o PM, no segundo o 1 mais I, que seria elevado a 1, 1 ao quadrado até N menos 1. Obviamente, se você contar esse aqui como 1 mais I elevado a zero, então você teve N, de 0 a N, que é como está aqui em cima, certo? 0 a N algebricamente, mas a quantidade de fluxo que você teve aqui foi 1 a menos, certo? Porque eu estou contando os saltos, né? 1, 2, 3, tal, tal. Você teria até N menos 1. Então, matematicamente, o que é que você faz? Você coloca o PMT em evidência e coloca o resto da soma aqui. 1, menos 1. Igual a gente fez na aula passada, esse termo que fica aqui, você percebe que tem um padrão, né? 1 mais Q, vou chamar o Q de 1 mais I. Tem 1 mais Q ao quadrado, mais Q ao cubo, até Q elevado a N menos 1. Certo? Então, esse termo que vai aqui para dentro do colchete, a gente vai chamar de fator de valor futuro. Lá no outro era fator de valor presente. Qual é a diferença dessa fórmula para a outra? Porque lá era dividindo. Lá era fluxo do valor, valor futuro, era o PMT, vezes 1, mais 1 mais 1 elevado a menos 1, mais 1 mais 2, ou mais I elevado a menos 2. Ou seja, lá era o inverso, era 1 sobre uma coisa. Aí tem que lembrar aqui que as coisas são muito interligadas, né? Do juro simples, juro composto, a gente aprendeu o que era fator de presente e fator futuro. Um era colocado em função de estar inverso assim, e o outro de estar multiplicado. Então aqui é a mesma coisa. Quando ele fala de valor futuro, você não está dividindo. O dividir tem que estar associado a trazer do futuro para o presente. E o vezes é o contrário. Você traz do valor presente para o valor futuro. Está querendo calcular um fluxo lá da frente, certo? Então, você pode escrever isso como sendo o valor futuro é o fluxo, o valor do fluxo, vezes essa soma. Só que nessa soma a gente não vai expressar assim. A gente lembra que igual o outro, aqui também é uma soma de termos de uma progressão geométrica. Mesmo jeito. Então, como eu escrevi ali, ó, o primeiro termo é o A1, a razão é 1 mais I, e o último termo, o AN, é 1 mais I elevado a N menos 1. Né? Então, matematicamente, todo mundo já sabe. Isso aqui, eu estou com os termos de uma PG. Soma dos termos de uma PG, ó. 1 mais I, que é a razão, que é Q, até N menos 1, que é o último termo, a N, certo? Então, nesse caso aí, a soma, ela tem essa fórmula, essa expressão, que você pode substituir, se você quiser, né? Você sabe que o Q é 1 mais I, o AN está aqui, então substituindo esses dados, aqui fica 1 menos, tem o AN 1 mais I elevado a N menos 1, vezes Q, que é 1 mais I, sobre 1 menos Q, certo? Sobre 1 menos Q, que é 1 mais I. Então, I menos 1 vezes I menos 1, N menos 1 são os expoentes, então fica 1 menos 1 mais I elevado a N, sobre 1 cancela 1, né? 1 menos Q fica menos I. Aí esse menos faz com que você troque o sinal de cima, né? Você está dividindo por menos 1. Então você pode escrever
1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Certo? Que é o que está aqui. Então, esse aí é o fator de valor futuro. FFV, o fator de valor futuro. Certo? Então, a forma do valor futuro, você vai pensar assim, então, o FV é PMT vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. E é a mesma coisa de fazer o valor do fluxo vezes o fator de valor futuro. Qual a diferença entre esse aqui e o que a gente tinha feito antes? Tem alguma diferença? Qual a diferença? Quem poderia dizer aí rapidinho? Tá na tela. Qual a diferença entre esse e o outro lá? Alguém percebeu aí uma diferença? Eu não sei explicar. Não precisa explicar não, basta ver. Assim, é mais uma questão de atenção, certo? É mais uma questão de atenção. Olha, atenção na fórmula, só isso. Se você olhar lá no. Eu acabei de dizer que no presente a gente divide, né? Quando você está querendo encontrar o valor Sim, presente, a gente divide. E no futuro a gente multiplica. Então, se você prestar atenção nisso, você vai notar que isso influenciou no nosso N aqui, na nossa potência. Ó, porque aqui vai ficar 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. O outro lá, ó, ele tinha um menos, né? Então, o que a gente acabou de fazer, a gente está calculando o valor futuro. Eu estou escrevendo esse azul aqui, é o de hoje, certo? Ele é o PMT certo. vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I, certo? Esse é o que a gente fez aqui. Valor futuro, certo? 1 mais I elevado a N menos 1. E esse aqui, para o valor presente, ele tem o valor do fluxo e a fórmula fica o contrário, ó. 1 menos o que está lá. E com sinal negativo. Por quê? Porque, se vocês lembram, eu acabei de dizer 1 sobre 1 mais I elevado a N. Isso aqui é o que caracteriza a gente estar trazendo para o valor presente. E para o valor futuro é como se a gente estivesse multiplicando por esse termo. Então, as coisas estão interligadas, percebem? E para uma coisa que é para o futuro, você está sempre usando a taxa com potência positiva. Para uma coisa que é valor presente, você está dividindo. Ou, se pensar de outra forma, colocando o mais a taxa com o valor negativo. Então, sempre cria essa associação. Se você olhar aí o material lá atrás, nas primeiras aulas que a gente fez de desconto ou de juros sobre. Agora eu lembrei, lá no começo. É, Eu lembrei que tem uma lá tem, passagem aqui no meio. exatamente, lá tem um terminho que eu chamei de fator de correção futuro e fator de correção presente. Não sei se era o fator de correção, não lembro se tinha o nome correção. Aí eu acho que tinha, não tenho certeza. Aí você basta notar que sempre que ele fala nesse fator futuro e fator presente, o padrão é o mesmo. Então, o presente ele está trazendo, então ele está diminuindo, está dividindo, então aparece a potência negativa. Quando ele está falando de futuro, ele vai multiplicar, então a potência está positiva. Então, essa é a principal característica. Fiquem atentos a isso, tá bom? Porque as fórmulas elas são muito parecidas. Se a gente brincar, acaba confundindo, certo? Porque elas vêm mais ou menos do mesmo lugar, então não tem muita diferença não, certo? Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo aí. Porque assim, ó, o que é que se alguém tiver perdido aí, né? Eu imagino aquele aluno que está um pouco perdido, e aí está meio confuso aí no que é que eu estou falando. O fluxo de caixa simplesmente é quando você está fazendo uma conta prevendo ou pagamentos a ser feitos ou valores a ser recebidos, certo? Então, isso aí é um fluxo de caixa. É uma coisa simples. Por exemplo, se você é um aluno que recebe uma bolsa
de alguma coisa aí, e você já está sabendo que tem aí 10 meses de bolsa, você pode pegar uma planilha, né, um caderno, e você tem um fluxo de caixa, ou seja, você tem ali 10 meses onde você já sabe que vai entrar aqueles valores. Aí você quer calcular aqui o fluxo de caixa presente ou futuro. Então, normalmente o presente é quando você está querendo trazer um valor que seria lá da frente, você está querendo calcular quanto é ele hoje. E o fluxo de caixa futuro é quando você quer calcular um valor lá da frente, que você programou hoje, mas você tem que saber quanto é que vai dar lá no final. Por exemplo, se você está querendo juntar a parte desse dinheiro que você recebe para fazer certa coisa lá no final. Então você vai ter que fazer vários aportes, vamos dizer assim, você vai guardar vários pedaços desse dinheiro que você tem todo mês. Então você vai juntar, vai ter um fluxo de caixa lá no futuro e você quer saber mais ou menos como é que ele vai funcionar. Então é isso, o fluxo de caixa simplesmente é relacionado a isso. E vale para várias situações. Ou seja, ele pode ser considerado em várias situações. Fluxo de caixa de pagamento e de recebimento. Em resumo, é isso. Então, a gente tem aqui o seguinte, a gente tem um exemplo que é assim, ó, ele quer calcular o montante acumulado no final do 7º mês de uma sequência de 7 depósitos mensais e sucessivos no valor de R$ 800 cada, numa conta de poupança que remunera uma taxa de juros de 2,1% ao mês. Vamos pensar, respirar e vamos pensar isso com calma. Imagina aí que alguém, ou empresa, ou uma pessoa, ou qualquer coisa aí, quer calcular o quanto é que ele vai ter lá no final do 7º mês, ou seja, se ele fizer uma sequência de 7 depósitos mensais, ele vai colocar 800 hoje, aí daqui a um mês mais 800, mais 800, mais 800, são 8 meses. Ele vai colocar ali todo mês R$ 800. Aí lá no final do 7º mês, ele quer saber quanto é que ele já vai ter. Lembrando que ele está colocando numa conta poupança, então essa poupança vai render um pouco de juros. Ele está dizendo que essa poupança remunera uma taxa de 2,1% ao mês. 2,1% ao mês. Não é a nossa poupança atual, né? Porque atualmente ela não rende isso, mas suponha que fosse. É ilustrativo o exemplo. Vamos para fazer a conta. Aí, o quanto ele vai ter lá, né? Então vai lá, como é que você calcula isso nesse método do fluxo de caixa? Fazendo aquela conta. Certo? Então a conta é aquela mesma. A gente pode fazer de duas formas. Qual é a forma que a gente pode fazer? A primeira forma é somar, que é aquela fórmula grande que eu fiz, né? Que era o PMT vezes aquele monte de coisa. Perceba que aqui eu coloquei sem nem colocar em evidência 800. Ó. O que eu fiz? Eu coloquei o primeiro mês, mais. Aí no segundo mês você coloca os 800, aí 1 mais a taxa. A taxa não é 2,1% ao mês. Então isso aqui é igual a 0,021. Certo? Quando somar com 1, por isso que eu já joguei aqui, certo? Mais. Aí no próximo é 800 vezes 1 mais a mesma taxa, agora ao cubo, aliás, ao quadrado. Mais, aí você vai fazer isso até o n-1. Lembra que eu falei que ia até o n-1? Porque são 7 meses. Porque aqui o primeiro você não colocou a taxa, né? O primeiro foi o primeiro depósito, não incidiu os juros. Então é 800. Você vai fazer isso até o 6. A fórmula você vai fazer até o 6. 1,021 elevado a 6. Se você quiser fazer assim, você faz. Você faz a calculadora aí, calcula cada parte desses parênteses, multiplica por 8 e soma tudo. É uma das formas de fazer. Mas normalmente a gente não faz assim, né? Normalmente a gente faz usando a fórmula. Que a gente acabou de fazer, de demonstrar. Demonstrar não, de comentar, né? Demonstrar. Eu acabei resumindo, a gente chegou aqui, essa expressão é soma nos termos de um PG, então a gente demonstrou. Então o valor futuro, nesse exemplo aí, você faria 800 vezes. Aí, pode falar. É uma dúvida. É uma dúvida. No caso, essa pessoa que está fazendo isso, ele está depositando a cada mês, ele está fazendo esse depósito, né? É isso? Exatamente. Entendi. Aí, no caso, Ele no está primeiro colocando mês não tem um poupança. acréscimo, né? Mas quando eu deposito no segundo mês, aí tem um acréscimo em cima, né? Por Tipo, isso que o primeiro foi só 800. Não multiplica por 1 mais a taxa, porque o primeiro depósito não tem juros nenhum em cima dele. Quando ele fizer o próximo depósito de 800, o primeiro 800 que ele colocou já tem os juros, por isso que fica 1 mais I.
Entendi. Porque, ó, quando ele fizer o segundo depósito, ele tem 800 mais... aqui é 800, 1 mais I. Porque, assim, esse 800 aqui, no final de um mês, ele vai ter rendido, vai para 2,1%. Quanto é 2,1% de 800? Calculei, por favor. No meu deu 16,8. Beleza. É 2,1? É, R$ 16,8. É, que Então, fica 8 vezes 2,1, né? Isso então mesmo. Bateu aqui. essa conta aqui, ele apenas quebra em 800 mais 16,8, tá? E assim vai continuando. Lembrando que como o regime é composto, por isso que tem esse 1 mais i elevado às potências, certo? Claro. Então, a fórmula aqui você faria assim, 800 vezes 1 mais 2,1 vezes por 100 é 0,021, então dá 1,021 elevado a 7, que na fórmula aqui é elevado a n. São os 7 meses, menos 1 sobre a taxa, que é 0,021. Fazendo essa conta aqui, eu joguei aqui o resultado, deu 7,456,763. Multiplicando por 800, dá isso aqui, ó. 5.965 vezes 41 centavos. Perceba que se você pegar só os 8.800 e multiplicar por 7 pagamentos, 7 vezes 8 dá 56, né? Então significa que aqui não está perguntando, obviamente, mas eu estou querendo só mostrar que se você olhar aí quanto foi de juros, né? Deu 365,41. Foi? Uhum. Isso. Pois é isso. Mais um exemplo. Aqui, ó, esse exemplo aqui me fez lembrar daquele meme lá, naquilo que eu coloquei lá. Uma pessoa irá necessitar de R$ 22.000 daqui a acho que era daqui a um ano. Eu coloquei um I aí. Rapaz, tem vários erros, deixa eu só anotar aqui, porque senão não vou corrigir esses erros. Só um minuto, viu? Porque eu digito isso muito rápido, né? Eu faço essa digitação muito rápido na hora de escrever e muitas vezes eu não reviso, né? Aí sempre que eu faço isso, acontece esses erros de digitação. Mas aí tá bom, porque tem um livro do IMPA, foi aprovado, Hum, viu? Que é de estruturas algébricas. Se tu pegasse pra olhar, pra tu ver os erros absurdos que tem nele. Era mesmo. Muito erro, é, não tem condição. Fiquei imaginando como é que um livro desse foi aprovado pelo IMPA para ser repassado. certamente passou para alguém revisar, essa pessoa não revisou, ou nem foi para revisão, só confiaram na pessoa e pronto. Mas a gente encontra. Eu já encontrei livros assim, publicados, vendidos em site grande também, que já encontrei erros. Assim. Hoje eu estava lendo ali no Kindle um livro aí, financeiro. Aí encontrei lá uns erros de português, assim, bem grave. Rapaz, porque tem alguns erros que não dá para passar, né? Mas aí é É sempre bom ter uma triste. revisão, né? Principalmente se o livro for para ser escrito, né? É publicado, assim, né? Claro, quando a gente está escrevendo para você mesmo, às vezes você percebe até o erro e deixa, né? Um errinho aqui e acolá a gente sempre deixa. Mas matematicamente tem que ter cuidado, porque o enunciado do exercício pode confundir. Nesse caso aqui eu apenas escrevi errado. É daqui a um ano, aí eu acabei colocando um i.
sei por quê. Então, ó, uma pessoa irá necessitar de R$ 22.000 daqui a um ano para realizar uma viagem. Para tanto, ou seja, para realizar isso, ela está sendo feita uma economia. Ela está fazendo uma economia de 1.250. Né? Ela pega esses 1.250 e deposita numa poupança ou numa conta remunerada, numa conta, uma poupança aí, que ela remunera a uma taxa de 4% ao mês. Tá? 4% ao mês. Deixa eu ver se era um mês mesmo. Porque às vezes eu não sei, a gente coloca. Nesse caso aí, comprometeria totalmente o exemplo. Se é o mês ou se é o ano, não tem nada a ver, né? É o mês mesmo. 4% ao mês. Beleza. Determine se essa pessoa vai ter acumulado o montante que ela precisa ou necessário no final desse um ano. Então, entenderam, né? Ela quer uma viagem daqui a um ano e ela fez as contas e ia precisar de 22.000 para realizar essa viagem daqui a um ano. E para isso ela começou a economizar, colocando 1.250 numa poupança lá todo mês, fazendo esse fluxo, e essa poupança rende 4% ao mês. Aí ele quer saber se ao final do prazo essa pessoa vai ter ou não o valor, certo? Então, mesma coisa, então você está querendo calcular o valor futuro. Então, pega o valor dos fluxos vezes o fator de valor futuro. Não tem o que fazer. Com a taxa de 4% no período de 12. Então, é só jogar direto na fórmula. Aqui, essas questões aqui é só jogar em fórmula. Não tem mistério nenhum. A fórmula é essa daqui, né? Então, olha lá, o fluxo todo mês que ela põe é de 1.250 vezes a taxa é de 4%, que equivale a 0,04, né? Então tá aqui, 1 mais 0,04 dá 1,04 elevado a 12 menos 1 sobre 0,4. 0,04. Essa conta aqui, quando você resolve, dá isso. Dá 15,025805. Quando multiplica por 1.250, você chega em 18.780,26 centavos. Ou seja, então o acumulado dos 12 meses foi insuficiente para a viagem. Então, se ela fizer isso, ela não vai conseguir, no final de um ano, o valor que ela quer. Certo? Aí surge a questão. E se ela, para ela chegar nos 22.000, que são, vão ter que ser de quanto? Aí é onde está. É a questão que é bem parecida com o exemplo lá, certo? Aquela questãozinha lá eu coloquei lá, né? Ele tem o valor futuro, vamos colocar aqui PMT vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. No caso, ele está querendo calcular esse aqui, ó. Então, matematicamente, o que é a conta que a gente teria que fazer aqui? Mexer na fórmula. Na fórmula encontrar o PMT, você iria multiplicar pelo inverso aqui, né? Não é isso? Então, ficaria FV vezes Isso. I sobre 1 mais I elevado a N menos 1. Então, ele está querendo calcular. Então, ele teria que pegar a conta aqui, colocaria os 22.000 vezes essa conta aí, que no caso seria 0,04 sobre 1,04 elevado a 12 menos 1. Certo? Aí, com essa conta aqui, você descobre quanto é que a pessoa vai ter, vai precisar, certo? Beleza. No caso aqui ele resolveu assim, ele jogou a expressão, calculou logo e depois só passou dividindo. Eu só estou dizendo que se você quiser manipular a fórmula fica assim. Você faz a mesma coisa. Então, no final das contas, ele fez a conta para dizer o seguinte: olha, se ela quiser chegar nessa renda que ela quer, então o aporte mensal, ou seja, o que ela precisa colocar mensalmente, não é para ser mais 1.250, tem que ser 1.464. Ela vai ter que aumentar o valor que ela põe ali por mês para poder chegar lá, certo? E foi uma diferença pouca, né? Pra... Mas não é tanto não, né? É Porque que depende do caso, né? 1.464 e 15, vamos só fazer, né? 15, 4
5 para 16. 5 para 6 para 16, tá louco. 214,15 centavos. Você tem que colocar 214,15 centavos todo mês a mais, certo? E olha que aqui você está considerando uma poupança rendendo muito, que não existe. Essa poupança que rende 4% ao mês. Né? E o engraçado é que rende, né? Vamos supor, porque tem a fator inflacionário, né? No caso, não é não é, como tu falou naquele tempo, né? Nas aulas passadas, não é um exemplo. Se é porque a poupança é em cima da taxa Selic. Só que aí é um exemplo. Se é 5, vamos supor que é 5%, por exemplo. Só que eu tenho que considerar a inflação também, né? Porque quando eu faço a diferença da inflação com ela, né? É que eu vou saber o meu rendimento, né? Exatamente, é. Nesses exemplos de fluxo de caixa, se você for levar em consideração, ele não faz a conta aqui levando em consideração a inflação do período. Tanto é que nesse caso aí, o valor que a pessoa vai precisar daqui a um ano é 22 mil. Então é como se fosse o seguinte, ele não está levando em consideração a inflação, porque esses 22 mil lá de um ano vai ser 22 mil mesmo. Então não é como pegar 22 mil hoje e saber quanto seria o equivalente daqui a um ano. Então, por isso que nesse caso aqui desse fluxo de caixa, ele não está levando em consideração a inflação. Beleza. Mas Menos mal, viu? tem aqui nesse caso, o que é mais importante é você saber o valor presente, o valor futuro e os aportes, que é esse fluxo, esse PMT é o valor que vai ser colocado ali todo mês. Ou todo... Normalmente nós estamos fazendo o caso de aportes regulares em períodos sempre iguais, né? Ali, iguais e em períodos iguais e valores iguais. A gente vai ver que esses aportes eles podem não ser necessariamente assim, certo? Só um minutinho. Pronto. Desculpe aí. Então, eu entendi desses exemplos, né? Esses exemplos são bem claros e são bem assim, são coisas que ah, são bem reais, são situações bem, não são situações longe da realidade, né? São situações que você aprende isso e pode aplicar em sua vida assim de uma forma bem simples. Você pode viver situações que isso aqui vai sempre se encaixar, até no fluxo de caixa. Bora aqui a outra seção, né, que é a seção que trata de equivalência financeira e fluxo de caixa, né? Deixa eu só ver aqui se eu coloquei tudo. Tá aqui. Então vamos lá. Essa questão da equivalência financeira, eu vou só mencionar, não tem muita coisa assim do que falar, não. A, a, o, a parte que diz respeito à equivalência é mais ou menos aquela coisa lá dos juros compostos, né, que a gente viu. Quando é que você vai ter, assim, o que seria imaginar que seja uma igualdade ou equivalência entre dois ou mais fluxos de caixa, né, de capitais? Quando é que eles são equivalentes? Intuitivamente, o que a gente vai imaginar é isso que realmente acontece. Eles são equivalentes quando eles produzem idênticos valores presentes num mesmo momento, certo? Suponha-se que você vai fazer um fluxo de caixa, você vai fazer um pagamento de uma certa coisa, você sabe o valor no futuro, e você quer saber se ele coincide com um outro fluxo de caixa de outra pessoa, com outra taxa, mas que você vai fazer a comparação.
Aí você traz os dois para o valor presente, né? E compara se esses valores são iguais. Se esses valores são iguais, então é porque eles são equivalentes. Ou seja, são valores equivalentes, né? Exemplo aqui, ó, eu coloquei, no caso, lembrando que por valor presente, você sempre está dividindo por um mais i elevado a n, né? Se você pegar certos valores, que nem eu coloquei aqui, ó, 190 sobre uma taxa de 5%. Então, 1,05 elevado a 2. Alguém poderia calcular para mim isso aí? 1,05 elevado ao quadrado e divido 190. Ao quadrado, isso aqui de baixo dá 1,1025, né? Então, 190 dividido por isso dá 172,335 e mais outras. Alguém fez aí? Alguém fez? Dá esse valor mesmo, professor. Eu estou conferindo aqui, certo? Beleza, vamos olhar esse outro. Vamos olhar esse outro aqui. O valor de baixo é o mesmo, né? Então não altera esse aqui. Agora pega. Aliás, desculpa. O valor de baixo é o mesmo, é a taxa, né? Obviamente, quando muda a potência, o valor não é o mesmo. Então, eu vou pegar o 1,05 elevar a 5 agora, certo? Então, 1,05 você vai elevar a 5. Nesse caso aqui, o próximo, que é isso que eu estou fazendo, vai dar 1,27628, mais uns termos aí, não vou colocar tudo não. Certo? E o 220 aqui em cima. Então, vamos dividir. O 220 dividido por 1,27628. Então ele vai dar um valor semelhante. Ele deu 172,3759. Esses valores aqui depois, eles não estão totalmente, não vão ficar iguais, porque eu não coloquei todas as casas. Mas o que ele está querendo exemplificar é que ele colocou valores diferentes, ou seja, fluxos diferentes, certo? Mas colocando taxa igual, mas com períodos diferentes. Mas todos esses aqui vão dar o mesmo valor. Vai dar 1,72, alguma coisa aí que vai ser mais ou menos perto de 3, 3 mais algum número. Vou deixar só o 3. Certo? Todos esses aqui. Significa o quê? Que valores diferentes, que você colocou no fluxo, com a mesma taxa, mas em períodos distintos, podem gerar, então, capitais equivalentes, tá certo? Bem, lembrando que se você também, você pode fazer uma coisa que eles chamam aqui, eu não falei muito disso, vou só mencionar, que a equivalência financeira no regime de juros compostos para uma data, para determinados juros no futuro, ela pode ser verificada em qualquer momento que você tome como referência a data focal. Eu não falei de data focal lá atrás, é uma coisa que eu pulei, mas significa uma data que você está marcando ali para fazer a contagem, vamos dizer, seja isso, certo? Lá no capítulo de juros compostos você pode encontrar isso em alguns livros. Eu pulei apenas porque é um termo mais técnico que eu achei que dentro do contexto do que eu estava fazendo lá não precisa falar. Não precisei, na verdade, mas você poderia falar disso também. Aí, nesse caso aqui, ele só está querendo dizer que você pode fazer essa conta a partir de um determinado momento. Então, ó, se a data focal, no caso, for o período T18, por exemplo, ele colocou aqui 2, 5, 9, 8, aí ele fez aqui uma contagem, colocou lá uma quantidade de fluxos e ele
faz essa mesma conta aqui, mudando essa data focal. Então, os valores aqui, você vai ter também uma equivalência. Ele repetiu aqui o 414, o 260, o 220, o 190. Só que aqui ele fez pelo contrário, ele fez multiplicando. Então, aqui ele está calculando um valor futuro e concluindo que eles são iguais. Ou seja, a equivalência entre fluxo de caixa ela vai ser usada apenas para garantir que você tenha contas realizadas em períodos diferentes, com aportes diferentes, mas gerando o mesmo valor. Aí a gente diz que eles são fluxos equivalentes, ou equivalência financeira de fluxo de caixa. É só isso. Então, assim, eu apenas quis mencionar essa parte, porque no final das contas, para você fazer isso, não é muito difícil. Basta você fazer os exemplos separadamente e comparar se ele gera o mesmo valor. Vamos dar um exemplo aqui, né, para a gente ver se a gente. Dois exemplos. Né? Esses dois exemplos aqui já é o suficiente para a gente isso. Certo? Então, vamos pegar aqui, nesse primeiro exemplo, vamos pegar o. Deixa eu ver aqui. É um exemplo também que é do dia a dia também. Esse exemplo aqui é um exemplo que você pode encontrar em uma situação corriqueira, certo? Ó, determinado produto, ele é vendido por R$ 1.000 à vista, né? Ou então, dois pagamentos sucessivos de 520 cada. Vencendo o primeiro de hoje a 30 dias, determine o custo mensal da compra a prazo. Bom, preste atenção, vamos raciocinar. Né? Nesse caso aqui, não é bem um exemplo de equivalência. Eu pensei que eu tinha colocado um exemplo de equivalência, né? Tudo bem, podemos encarar desse jeito, apenas porque se eles não são iguais, então já sabe que não são valores equivalentes, porque não geram mesmo, o mesmo capital, né? Então, veja só, é uma compra que poderia ser paga à vista, ou então em dois pagamentos de 520. Obviamente está embutido juros, porque você está pagando 520 daqui a um mês, certo? Os pagamentos iguais sucessivos, vencendo o primeiro de hoje a 30 dias. Determina o custo mensal na compra. Aqui você vai pagar R$ 40 a mais, né? Vai ficar 520 por 520, dá 1.040. Então, o preço à vista, que na data atual é R$ 1.000. Então, você já sabe que esse é seu valor presente. Então, o valor presente aqui, o PV, ele é R$ 1.000. Certo? O custo da venda a prazo é a taxa de juros que torna equivalente essas alternativas de pagamento. Ah, entendi agora porque eu coloquei como equivalente. Só por causa disso. Ó, presta atenção nessa parte. Ó. O custo da venda a prazo é a taxa de juros que torna equivalente essas duas alternativas de pagamento. Certo? Assim, descontando-se os pagamentos mensais a determinada taxa de juros e de forma que o PV seja igual ao preço à vista, tem-se o custo mensal. Então, ele está fazendo a conta aí. Um minuto. Então, o que ele quer? Assim, ó, descontando-se os pagamentos mensais a determinada taxa de juros I, que você vai ter que encontrar, de forma que o preço presente, o valor presente, seja igual ao preço à vista. Tem-se o custo mensal. Ou seja, ele está querendo calcular o I. O que você vai fazer? Então, você vai fazer o seguinte, você sabe que na fórmula lá você tem o valor presente igual ao seu fluxo vezes a fórmula lá do valor presente. PMT, né, que é o fluxo que você vai pagar por mês, e o fator presente aqui.
Então, nesse caso aqui, a gente tem o PV, que é de 1.000. O valor presente, aliás, o fluxo é de 520, que são duas parcelas, e esse pedaço aqui é aquela soma lá. Você poderia jogar na fórmula. Eu não joguei na fórmula, porque aqui eu posso também deixar claro mais ou menos como é que eu quero fazer. Assim, aliás, você pode jogar lá na fórmula se você quiser, porque você já sabe que o PMT é vezes 1 menos I, aliás, 1 mais I elevado, aliás, é 1 menos I mais 1, menos, né? Foi essa fórmula que eu falei aqui, ó. Certo? Que é 1 menos 1 mais I elevado a menos N, certo? Por isso que ele coloca o I no denominador, certo? Se você quiser jogar lá naquela fórmula, então é só... Se você quiser jogar na fórmula, era só colocar aqui. PMT vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N vezes I, certo? Mas para deixar a forma mais fácil de calcular, ele jogou na soma para poder isolar esse 1 mais I, talvez, aqui. Você vai ter o 520 sobre 1 mais 520 vezes 1 mais I elevado a 2, ou menos 2. Lembrando que é 520 vezes 1 mais I a menos 1, mais 520 vezes 1 mais I elevado a menos 2. Por isso que tem esse menos aqui, já jogando na forma da soma. Nesse caso aqui, eu já joguei o resultado, né? Eu peguei aqui, como é que você faria? Tem várias formas de tentar resolver isso, certo? Uma das formas que você pode fazer é utilizar aqui, para isolar aqui as funções exponencial, não exponencial, logaritmo, porque aí você vai ter que se livrar, você tem que isolar o I em um desses termos, se livrando dessas potências, né? Aí pegando o resultado aí, ele já jogou que é 2,66%. Ou seja, quer dizer que para que essa taxa produza um valor equivalente ao do valor presente, com os pagamentos de fluxo de 520, essa taxa aí tem que ser de 2,66%, certo? Que é o que vai gerar esse 520 mais 520, que dá os 1.040, tá certo? Se você quiser trabalhar com a expressão do jeito que está aqui, ficaria 1 menos 1 mais I a menos N sobre I. Então, esse termo aqui é o termo que você tem que isolar o I aqui, certo? Uma das formas de você tentar fazer isso é usando o ln, né? Porque você aplicando o ln nesses dois lados, você pode utilizar ou o logaritmo natural, porque você pode calcular uma tábua ou valor desse. Por isso que nesses exercícios que ele calcula o I, no geral ele vai dar lá o logaritmo lá do valor. O logaritmo ou ln lá, ele vai colocar os valores porque você vai precisar. Mas aqui a vantagem é que você pode quebrar com um ln de uma expressão assim, você pode usar a propriedade do ln do quociente, do produto, quebrar como soma, trazer essas potências para frente, porque o logaritmo de alguma coisa que com a potência, essa potência vai para frente. Depois você pode aplicar uma exponencial para se livrar do logaritmo e você acaba encontrando o valor. Né? Por isso que normalmente nesses exercícios aí ele joga logo a resposta. Esse livro eu percebi que, por não ter sido um matemático, eu acho que era economista, tem certas coisas matemáticas que ele torna assim, mais complicado, o simples fato de talvez ele não enxergar assim, a forma matemática mais simples de utilizar. Né? Então vamos lá. Outro exemplo. Uma empresa contraiu um empréstimo de 90 mil reais, certo? A empresa pegou 90 mil reais e quer pagar em 6 prestações mensais uniformes, ou seja, iguais, todas de R$ 16.284 cada. Só que quando o pagamento, depois que começou, na segunda prestação, essa empresa teve dificuldades financeiras e pediu ao banco que refinancie o saldo
em sua dívida em 12 prestações mensais. Eram 6, ele pediu para colocar em 12 mensais. Quando chegou na segunda, por dificuldades financeiras. Ele quer valores iguais e sucessivos, vencendo a partir de 30 dias dessa data. Ou seja, na data que era para a segunda prestação, ele não pôde, então ele quis refinanciar o que tinha em 12 pagamentos iguais. A taxa de juros cobrada pelo banco no refinanciamento é de 3,5% ao mês. Ou seja, o banco aceita fazer, mas desde que ele pegue aquele valor e refinancie, calcula o valor de 3,5% ao mês. Aí ele quer saber quanto é que vai ficar o valor de cada prestação no refinanciamento, certo? Solicitado. Primeira coisa, você vai fazer assim. A taxa de juros cobrada no empréstimo original foi de quanto? Certo? Porque aqui ele pegou 90 mil, né? 90 mil, para pagar em 6 vezes de 16.284,90. Alguém poderia multiplicar isso aí para mim? Noventa e sete 709. 709. 97.709,40 centavos. Uhum. Pronto. Então, esse aqui é o valor. Então, temos 7.709,40 a mais do que isso. Aí você, nesse caso, você tem como calcular os juros em cima. Porque aquilo não deu, não foi? Ele só disse que as 6 prestações eram 16.284. Calculando os juros, você Eita. vai chegar a 2,4% ao mês. Aí é um exercício para vocês fazerem. Tem que tem que entender por que, que esses 90 mil em 6 vezes de 16 mil deu isso. Tem que concluir que aqui teve um juros de 2,4% ao mês. Só que esse juros original é menor do que os 3,5 do refinanciamento, não é isso? Não é isso? Sim. Então, nesse caso, ele vai fazer uma comparação. O que é que ele vai fazer aquele comparação? Ele vai saber como é que vai ficar, né? Então ele pegou o valor que ele pegou emprestado, que seria o valor presente, o valor agora das prestações que ele tinha colocado lá, que era de 16.284,90, vezes a taxa, certo? Aí isso aqui é essa que a gente encontrou aí, o 2,4%, que eu estou deixando como exercício para vocês. Ou seja, isso aqui vai ser o fator de valor presente. Você vai encontrar essa fórmula jogando lá no 1 menos 1 mais i elevado a menos n, quem é o nosso n no caso? São 6, né? As parcelas, ó. I 6 sobre i. Aí nessa conta aqui, você vai resolver e vai ter que encontrar o 2,4% ao mês. Então, assim, é a conta que ele fez, tá certo? Parece que ele não fez, ele só jogou. Vamos lá, continuando o exercício. Após o pagamento dessa segunda, como é que fica o problema, né? Ele faz o seguinte, ele pagou a primeira, a segunda, eram 6, né? 3, a quarta, a quinta e a sexta. Ele pagou essa, né? Após o pagamento da segunda, restam 4 pagamentos a serem efetuados, que equivalem a quanto? Aqui você tem que saber que é esse valor. Porque se ele pagou 2 de 16.284,90, né? Você vai multiplicar isso aqui por 2. Deixa eu só ver aqui quanto aqui dá. 16.284,9 vezes 2 dá 32.569,8. Então, você vai pegar o valor total, né? Cadê aqui? Falta 61 mil, né?
Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, mas aqui é o que ele vai encontrar. Tá certo. Isso aqui é o que ele pagou. 32.569. É porque ele já jogou o resultado aqui, mas ele vai encontrar. Como é que ele vai encontrar esses 61 mil? É isso que a gente vai fazer agora. Você vai ter o seguinte, ele quer saber, depois que você pagou duas prestações, quanto é que ele está devendo, certo? Ele pagou duas, de 16.284. Mas vai fazer a conta. O valor presente, ou seja, o resto da dívida, ele quer saber quanto é que vale o resto da dívida. PV vai ser o fluxo, 16.284,90, com a taxa de 2,4% ao mês, que foi a taxa original, que ele pegou o valor do empréstimo, e quantas prestações faltam? 4. Se ele pagar em 4, né? Se ele conseguir se pagar nas 4, quanto é que ele estaria devendo? Aí você joga na expressão. Então, aqui fica fácil, mais ou menos, né? Essa fórmula aqui, como é que ele encontra? Valor presente é 1 menos 1 mais o 2,4 dá 0,024, né? Elevado a menos 4 sobre 0,024. Então, é 1 menos 1,024 elevado a menos 4 sobre 0,024. Fazendo essa conta aqui, é para você chegar nesse número, ó, 3,771054. Quando multiplicar por 16.284,90, aí você vai achar o valor de 61.411,24. Então, esse aí é o valor presente, ou seja, paga duas ações, ele está devendo 61.411,24, certo? Aí para aí por um minuto e vamos continuar. O que é que aconteceu aí depois dessas duas, ele está devendo esse valor aí todinho? Ele percebeu que não tem mais como pagar as outras 4. Então ele sugeriu fazer um fluxo de 12 pagamentos iguais ao banco. Então ele vai fazer 12 vezes o fluxo proposto, só que o banco já disse que a taxa vai ser de 3,5%. Aí como é que você vai calcular agora quanto é que vai ser as prestações? Aí você vai jogar na fórmula. Ou seja, você pega o valor presente igual ao valor do fluxo calculado pelo fator de valor presente, certo? Então, o valor presente que você tem aqui, 61.411,24, que é a dívida. A prestação, você vai calcular. E o fluxo de valor futuro é isso aqui, que você joga na fórmula. 1 menos 1 mais a taxa, que é 3,5%, que dá 0,035, elevado a 12, que são as parcelas, né, menos 12, sobre 0,035. Então, calculando essa expressãozinha todinha aqui, você vai encontrar esse número aqui, ó, 9,663334. E o 61.411,24 dividido por ele vai dar prestações de 6.355,08 centavos. Ou seja, ele vai pagar 12 vezes esse valor, 6.355,08 centavos. Tá certo? Certo. Então ele explicou mais ou menos como é que funciona essa questão do fluxo de caixa para valores presentes e futuros. Então é isso. Aí para encerrar esse capítulo, eu vou falar só de outros tipos de fluxo de caixa, no geral, como é que a gente divide. Aqui é mais teórico. Eu não coloquei nenhum exemplo aqui, não. Mas eu posso colocar depois no material e disponibilizar o digitado, só porque os exemplos também aqui são poucos. Ele dá um ou outro apenas para ilustrar o que está colocando. E também tem um resumo aqui, né? Primeiro, os fluxos de caixa, eles são considerados, os que a gente viu até agora, são considerados fluxos de caixa no modelo padrão, certo? Mas existem outros tipos de fluxos que a gente chama de não convencionais. Eles são ordenados mais ou menos em relação ao que a gente já viu lá em cima. Por ocorrência, eles podem ser do tipo postecipado, antecipado ou diferido, que é a mesma coisa de dizer que é com carência.
Como é que é cada um desses? O pós-antecipado, então os pagamentos ou recebimentos, ele começa a correr exatamente ao final do primeiro período. Esse fluxo se encaixa no modelo padrão. Então, já é o que a gente já viu, então não precisa a gente mencionar. Exemplo, você vai começar a pagar uma prestação, você faz uma compra, aí você vai fazer o primeiro pagamento daqui a um mês. Então, vai lá, o fluxo 1, fluxo 2, fluxo 3, aí vai. Então, isso a gente já viu, certo? Aí, o antecipado. Como é o de caixa antecipado? O fluxo de caixa antecipado, ele se acelera a ocorrer antes do final do primeiro período. Um exemplo mais clássico para você ficar em mente aqui é o aluguel, certo? Um aluguel. Porque o aluguel normalmente você paga quando? Quando você vai entrar, né? Às vezes não, é assim, né? No geral, vai alugar uma casa, alugar um imóvel, você faz o pagamento e vai morar ali. E todo início do mês você vai Tem que voltar a pagar. pagar. Exatamente. Então, o fluxo de caixa antecipado é isso. Então, não espera acontecer o final do primeiro período. O valor já entra aqui, já. Né? Então, esse é o exemplo. O aluguel eu pago no início do período de cada mês. Ele é um fluxo de caixa antecipado, né? No caso é mês. Quando você paga dois aluguéis adiantados, suponho que se você faz isso, então quer dizer que você está antecipando dois períodos. E assim vai. Ah, você ia pagar, você vai adiantar logo os dois primeiros meses. Então, você está antecipando o fluxo um e o 2. Então, é uma antecipação. E o que é o diferimento? Esse aqui é quando a série começa após ocorrer um final de um primeiro período. Exemplo, é muito comum, às vezes, você pegar um dinheiro no banco e o gerente oferece uma carência para você pagar o empréstimo. Ele diz, olha, você vai pegar esse valor, a gente te dá uma carência de 2 meses ou de 3 meses. Você vai começar a pagar só depois desse período aí. No geral, obviamente, vai incluir mais juros, né? Porque o tempo corre a favor do banco. Se você demorar a pagar, então já está correndo juros. Para você, você não está pagando, mas o juro também, a compensação, o juros está aumentando e você vai pagar mais. Então, essa série ela inicia-se após o final do primeiro intervalo de tempo. Indica uma consequência, então, uma carência de um período. Se a série começar no momento 3, a carência atinge dois períodos. Por exemplo, você fez o empréstimo hoje, em outubro. Aí tem novembro, dezembro, janeiro. Então você vai começar a pagar só em janeiro. Você pegou aqui, então um período, dois períodos, e aqui, quando passou, né? Você pegou no início de outubro. Então, início de novembro fez um, início de dezembro fez dois, início de janeiro fez três. Então você teve 3 períodos aí, né, de carência para começar a pagar. Então, isso aí é a classificação do tipo de fluxo. Pós-antecipado, ou seja, quando você vai começar a pagar só no final do período, antecipado, quando você paga logo no início, e com carência, quando você determina um prazo para começar a pagar. Em relação aos períodos, ele pode ser de dois tipos, periódicos e não periódicos. A periodicidade é os intervalos de tempo, né? Por exemplo, se você faz um pagamento mensal, então ele é periódico, né? Você está fazendo aquele pagamento mês a mês. Ela reflete no intervalo de tempo em que os fluxos de caixa ocorrem. Então, todo mês você está fazendo o pagamento. Quando eles são sempre iguais, então esses fluxos são chamados de periódicos, mês a mês. É o modelo padrão, então já é o que a gente já viu. Mas também tem os que se verificam em intervalos irregulares. Por exemplo, você tem nesse caso aí vai ser os fluxos não periódicos. Para esse caso aí, se você não faz o pagamento mensal, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular o valor presente, certo? E o valor futuro, usando o somatório, certo? Ou seja, você não vai usar aquela fórmula. Você vai ter que calcular o somatório mesmo. Não tem como você calcular o valor presente nesse aí, utilizando aquela fórmula do PMT vezes o 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. Por quê? Por que você não pode colocar aqui? Porque o período não é regular. Esse N aqui não é regular. Então você não pode usar essa fórmula. Quando ele for não periódico, você tem que fazer com a soma mesmo, porque aqui ele permite você colocar o fluxo, quanto você pagou no primeiro mês, sobre 1 mais a taxa elevado a zero aqui, mais o quanto você pagou aqui,
1 mais I, mais quanto você vai pagar lá no próximo, 1 mais I ao quadrado, e aí vai. Aí, sendo assim, você pode determinar até onde você parou e fazer o cálculo. Então, no caso do presente, é assim, você faz assim. Do mesmo jeito, o futuro. O valor futuro também você não pode jogar na fórmula, certo? Você só precisa fazer o desenvolvimento somatório. Lembrando que o valor futuro é sempre multiplicado. Então, você vai fazer aqui N menos J, porque você está começando de J igual a zero. Então, se você está fazendo o J de 0 a N, você vai somar aqui e vai ficando 1 mais I elevado a zero, dá o PMJ, mais o PMJ2, 1, mais o PMJ2, 1 mais I ao quadrado, e assim vai. Você vai até o último período. Então, quando ele não for periódico, não pode usar a fórmula, porque simplesmente ela leva em consideração um período regular. Você ainda pode classificar em ser finito ou então indefinido. O que seria finito por indefinido? Ele pode ser finito quando você utiliza igual o modelo padrão, ou seja, quando você já tem aí uma série já de valores pré-determinados. Você vai dizer que o fluxo vai ser pago em 12 valores iguais. Então, tá lá os 12 valores, você vai colocar e vai fazer a conta igual a gente já fazia antes, então não muda nada. Quando é indefinido, e pode também não confundir e chamar com infinito no sentido de que não vai parar nunca. É quando você não determinou o final, certo? Você vai fazer o pagamento, a série aqui, você ainda não conhece o final, ou seja, o prazo ele não é conhecido previamente. Tipo, você fez o negócio, mas vai começar ali a pagar, mas não sabe. Um exemplo, você não pode calcular um fluxo de caixa de um aluguel que você não determinou ali um contrato com a pessoa. Se você permitir a pessoa vai morar lá numa casa que você aluga, você não colocou no contrato que vai ser por 12 meses, por 24 meses, 30 meses, você colocou a pessoa lá e a pessoa está pagando, então você tem um fluxo aí que está indefinido. Então, se a pessoa de repente daqui a 6 meses ou 7 decide que não vai ter mais, então interrompeu. Se por outro lado a pessoa resolve morar na sua casa, nessa casa aí por 10 anos, hoje você não tem como determinar se daqui a 5 anos ou 6 você ainda está tendo esse fluxo. Então, é um período que não é conhecido previamente. Então, não tem esse acordo, então você não tem esse valor. Tá certo? Para esse tipo de coisa, o indefinido existe aqui também, deixa eu ver, situações específicas que podem ser atribuídas probabilidades para definir a duração de um fluxo. Exemplo, o de seguros. O pessoal que trabalha com seguros, né, seguro de vida, por exemplo, ele pode fazer uns cálculos baseados em probabilidade para saber mais ou menos quanto talvez esse fluxo de recebimento de seguro vai se manter. Só que isso daí ele não vai entrar no caso, porque trata-se de uma área da matemática chamada matemática atuarial, que na verdade está meio mais ligada à estatística, né? Então, existe as ciências atuariais, né? Existe esse curso, ciências atuariais. Se eu não me engano, a nossa professora, não sei se vocês conhecem a Ana Josicleide, se eu não me engano, o doutorado dela é em ciências atuariais. Eu acho, não me lembro. Aí, como seria o cálculo do valor presente? Nesses casos aí também é pelo somatório, né? Ele até coloca assim, somatório infinito. Você vai ter que fazer a conta até onde dura o fluxo, né? Porque ele não tem uma fórmula também que determina quando é que acaba, então você vai fazer assim, certo? Agora, tem umas observações aqui que eu vou fazer, que é uma duração indeterminada com crescimento, que aqui já pode estar relacionada com uma coisa chamada de precificação de ativos, ou coisa do tipo. Exemplo, o modelo de fluxo de caixa com duração indeterminada, que é isso que a gente colocou aí, ele pressupõe que o valor dos fluxos de caixa permaneça inalterado ao longo dos anos. Então, é uma, é uma perspectiva futura. Então, assim, ele faz a conta como se esse fluxo fosse permanecer.
Só que eles, no entanto, podem ser previstos em diversas situações crescimentos periódicos. Pode ser que com o tempo esse fluxo vá se reajustar. Se for um aluguel, por exemplo, você pode aumentar o aluguel, coisa do tipo. Aí nesses casos aqui, eles utilizam um modelo chamado modelo de Gordon. Esse modelo de Gordon aqui, ele utiliza para determinar o valor de uma ação, por exemplo, o valor da ação. Ação no sentido de algo que é precificado. Inclusive, você pode levar para o mercado financeiro mesmo, como sendo o valor de uma ação, de uma empresa, tá? De um fundo, qualquer coisa do tipo, né? Então, você pode usar esse método também. Esse método também é utilizado. Então, você define um Gzinho aqui como sendo uma taxa periódica, que você imagina que vai ser periódica e constante. A taxa periódica e constante de quê? De crescimento desses valores de caixa. Ou seja, você vai deduzir que vai haver um crescimento aí, vamos dizer, com o passar do tempo. Quando você admite que a taxa constante de crescimento, ou seja, você tem uma taxa constante que vai crescer, ela seja inferior à taxa de desconto, ou seja, se esse G for menor que a taxa de desconto, aí essa fórmula aqui, ela pode ser resumida por essa, certo? Ou, de outro modo, você pode isolar em função do K. Então, a taxa de desconto pode ser colocada desse jeito aqui também, como em função do valor presente. Esses constantes aqui têm a ver com o valor que você está determinando para o ativo, né? Mais a taxa de crescimento. Isso aqui eu coloquei apenas para ilustrar, porque assim, já foge um pouco do que eu estou querendo fazer. Até porque eu estou só mencionando, isso aqui eu não vou cobrar não. São só modelos que são não convencionais. Eu digo isso porque vocês podem encontrar, de repente alguém curioso vai querer pegar outros livros aí de economia, o livro de matemática financeira, e vai encontrar algumas terminologias que a gente não viu aqui. Obviamente a gente não vai abordar tudo. Então existe fluxo de caixas não convencionais, né? Existem modelos de fluxo de caixa, existe no mercado financeiro uma coisa chamada de valuation, que é a avaliação de ativos, né? De valor, calcular quanto que vale certos ativos. No próximo capítulo fala um pouco sobre isso, mas de uma maneira muito mais simples. Aí você pode, por exemplo, nesse caso aqui, fazer modelos de fluxo de caixa, pode ter um modelo chamado de fluxo de caixa descontado, e prever umas outras variáveis aí que o pessoal usa. Então, assim, existem algumas coisas mencionadas a fluxo de caixa que a gente não vai falar, então é só por curiosidade mesmo. E para encerrar, os fluxos podem ainda ser considerados em relação aos valores, ou seja, os termos de caixa eles podem ser constantes, né? Então, se os fluxos de caixa são iguais, você vai estar pagando um valor que é sempre o mesmo. Então, o fluxo de caixa não muda. Então, aquela fórmula lá é o que a gente já sabia, certo? Ou então, eles podem ser variáveis. Então, quando esses fluxos não forem sempre iguais, a gente vai fazer um pagamento hoje de um valor, daqui a 2 meses é de outro, então não vai ser igual, certo? Então, quando for igual, a gente já conhece. Então, cai naquela que você já conhece e usa a fórmula já conhecida. O valor presente você utiliza calculando a fórmulazinha com 1 menos I mais I elevado a menos N sobre I. E calcula o valor presente. Se o fluxo de caixa não tem essa regularidade, são variáveis, ou seja, eles não são sempre iguais, então o valor presente não pode ser calculado usando essa fórmula, tem que ser o somatório, certo? É, e e para a data futura, você também calcula o somatório também, né? E você vai estimular um valor onde vai parar esse fluxo, então você joga a fórmula para o somatório e calcula o valor futuro a ser calculado. Se você quiser também, você pode jogar essa fórmula para essa daqui. E você tem o valor presente calculado com 1 mais a taxa, se você conhecer, pelo período N dado, né? Se ele for finito. Se você tiver com um tempo que você já sabe até onde ele vai. Certo? Bem, é isso. Então, com isso aí, a gente encerra a sessão de fluxo de caixa. Aí eu vou tentar fazer aquilo que eu falei. Os próximos 2 capítulos eu vou tentar condensar em uma aula só. Não sei se eu vou conseguir.
vou tentar tirar ali o que for mais proveitoso dos dois, e depois fazer uma aula só sobre amortização, que é uma aula importante, porque também é um modelo muito usado na prática. Se você for financiar uma casa, é bom que você conheça como é o modelo de amortização, tanto para casa como para empréstimos, coisas assim. Então, é legal que vocês conheçam. Então, eu vou encerrar aqui, deixa eu só parar a gravação para colocar a frequência bem rapidinho.